Se atentar aos detalhes, por menores que sejam, será a diferença para você se destacar de outras pessoas que simplesmente fazem o padrão, o óbvio, aquilo que elas já precisam fazer. E nessa aula daqui eu vou te ensinar um detalhe que poucas pessoas sabem e estão utilizando no Power BI, que é adicionar um segundo rótulo de dados em um gráfico que você tem. E por isso, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Power BI. Meu nome é Karine Lago e hoje a gente já vai começar a colocar a mão na massa nesse dashboard que eu já deixei preparado, e nós temos esse gráfico de linha que tá até razoável. Eu consigo passar o mouse e ver qual é a receita. Seria bem melhor se tivéssemos um rótulo de dados nele, né? Então vamos colocar. Eu vou vir aqui na direita e procurar pelo rótulo de dados que tá aqui embaixo. Mas isso você já tá careca de saber, você sempre adiciona essa opção. Mas olha o que tá sendo mostrado aqui no título desse gráfico. É o realizado versus o orçado. Só que adicionar duas linhas aqui talvez fique muito poluído. E é por isso que nós vamos utilizar uma opção que tem aqui dentro do rótulo de dados de uma configuração recente que a Microsoft liberou para o Power BI chamada Detalhe. Se ativarmos e expandir essa opção, eu posso colocar dados aqui em cima. E aí você pode ter uma medida que vai representar esse realizado versus o orçado, que no meu caso já está pronta. É essa daqui, de soma de vendas dividido pela soma de meta menos 1, para mostrar aquela diferença, tirando aquele 100% do percentual. Então eu vou selecionar essa medida, arrastar aqui para dentro de detalhes nos dados, e quando eu soltar, ela apareceu aqui. Só que tá um pouco desconfigurado, certo? Nós temos 0,0 milhões. Pô, eu quero um percentual, né? Então vamos selecionar essa medida e eu vou selecionar aqui o percentual lá em cima para vermos dessa forma. Ainda não consigo visualizar por completo. Vamos aqui embaixo em exibir unidades, eu vou colocar nenhum e agora sim vai mostrar o percentual. Uma novidade que saiu recentemente no Power BI é que agora você consegue fazer outros tipos de configurações nesse layout, que é essa opção aqui de baixo, ó, layout. Expandi e agora eu posso colocar múltiplas linhas. Selecionei essa opção e pronto, ela foi lá para baixo. Só que eu sei que ainda dá para melhorar bastante todo esse design. A primeira coisa vai ser a hierarquia dessas informações. O que é mais importante? O percentual ou então esse valor daqui de cima? Bom, o que o gráfico representa aqui é o valor de cima. Então eu vou destacá-lo de uma forma diferente desse detalhe que nós inserimos. Portanto, lá em rótulo de dados, aqui em cima, eu vou selecionar o valor e vamos modificar a sua cor para branco. Pronto, o detalhe já está muito mais secundário do que essa métrica principal. Mas ainda assim eu acho que a gente pode melhorá-lo um pouco, colocando só uma casa decimal e deixando ele um pouquinho mais visível e talvez menor. Vamos ver se dá para fazer tudo isso. Na cor eu vou deixar esse cinza mesmo, só que na transparência a gente pode aumentar ou diminuir. Então é melhor a gente colocar branco e eu vou diminuir a transparência para que ele fique um pouco menos relevante. Que pode ser isso daqui. Pra mim tá bom. Agora nas casas decimais, vou inserir 0, pressionar Enter. E se eu quiser, eu posso tentar diminuir um pouquinho o tamanho. Deixei aqui como 8 e só pra lembrá-lo que ele tá desse tamanho, porque eu estava com aquele painel aberto. Mas quando eu diminuir, já fica com um tamanho bem razoável para deixar bem explícito que essa informação é secundária. E beleza, até esse ponto você já aprendeu o assunto principal desse vídeo, que é ensinar essa parte de detalhes que poucas pessoas souberam que a Microsoft liberou no Power BI. Mas, como a gente se atenta realmente aos detalhes e sempre entregamos um over-delivery, ou seja, eu sempre entrego mais do que aquilo que eu prometi que ia entregar. Eu vou te mostrar como que você pode melhorar ainda mais o nível de detalhe desse pequeno detalhe que nós fizemos. Vamos lá comigo, eu vou selecionar a medida que nós criamos e ela é simplesmente uma medida de divisão. Mas eu quero colocar uma setinha para cima e para baixo quando tivermos acima de 1, ou seja, acima dos valores inteiros, que seria esse 3, esse 5, esse 34, ou então abaixo de 1, que seriam valores negativos, esse menos 3. Para fazer todo esse processo, a gente vai alterar essa medida. Eu vou inserir uma variável que vai se chamar cálculo, que será igual a esse cálculo que nós temos. Depois, já vamos colocar um return para tentar fazer essa condicional com as setinhas para cima e para baixo. Então, if, e aí eu vou perguntar para o Power BI se o cálculo, que é essa variável que nós criamos anteriormente, é maior do que 0. Se for, então, vírgula, eu vou concatenar essa informação que nós temos aqui dentro do 10%, por exemplo, com um ícone. E aí eu vou pressionar Windows e ponto final no meu teclado para abrir essa barrinha de emojis e vou selecionar essa seta para cima.
É só você procurar por seta, assim, ó. E aí, seleciona ela, fecha as aspas e vamos concatenar com o cálculo, que é essa variável aqui. Pronto. Prosseguindo, vou colocar mais uma vírgula e informar o valor se falso da nossa if, que vai ser, entre aspas, Windows ponto final, seta para baixo, vou fechar as aspas, e comercial, e agora chamar o cálculo. Selecionei a variável e vou pressionar Enter, esses gráficos vão voltar ao normal e conseguimos. Só que não, né? Olha o tamanho desse número daqui. Isso porque esse percentual, essa divisão, é realmente gigante. E quando nós concatenamos um texto com um número, ele automaticamente se torna um texto e vai mostrá-lo por inteiro, não vai arredondar. Então nós precisamos ainda fazer mais um processo. Mas vamos ver somente essas setinhas para cima e para baixo, porque já funcionou. Nós temos para cima aqui, acima de 0, e para baixo, a setinha no 3 que nós tínhamos avaliado, que aqui é 2,5 e aí 3 é o arredondamento, aqui também para baixo, então deu certo. Vamos melhorar um pouquinho essa formatação? Para fazer isso, a gente vai criar uma nova variável, porque eu não quero colocar aqui em cima para não ficar muito confuso para você. Então, mais uma var de percentual, que será igual à função format, que vai formatar um valor que vai ser a nossa variável de cálculo, vírgula, a forma como eu quero formatá-lo, que vai ser simplesmente uma hashtag, percentual, aspas, e agora eu vou fechar o parênteses. E isso daqui vai ser o formato do cálculo de cima. E aí esse percentual, vou dar Ctrl C nele e vou colar para concatenar aqui do lado. Eu não posso mudar aqui nesse if do cálculo, porque se eu alterar, ele vai reclamar que nós não estamos com o valor de número comparando aqui com 0, porque eu não consigo comparar um texto com um número. Mas eu vou deixar o cálculo mesmo, que é o valor principal, que é numérico, pressionei Enter e pronto, conseguimos. Olha que lindo. Agora sim, tá para cima, tá para baixo, baixo e assim por diante. Tem como melhorar e fazer outros layouts também. Como a gente já tá aqui no vídeo, vamos explorar outras variações de ícones e detalhes que você pode fazer. Eu só tô achando que tá um pouquinho apagado esses rótulos de dados do detalhe, então eu vou aumentar um pouquinho a transparência dele para conseguirmos visualizar melhor. Pronto, assim tá bom. Agora eu vou selecionar de novo a medida que nós fizemos e eu quero te dar variações. Eu vou colocar 2 barras aqui para comentar toda essa linha do return, então essa linha não será mais aplicada na medida, e vou escrever um novo return aqui embaixo, que na verdade eu vou copiar daqui de cima, ó. Ctrl C, Ctrl V, e vou alterar esses percentuais, porque talvez você pode pensar, mas Karine, tá muito difícil ver essa setinha para baixo, ela tá azul também, né? Não representa que é algo negativo. Então a gente pode colocar esse daqui como verde e o outro como vermelho. Vai ficar mais fácil de entender. Então, Windows ponto final, aqui no meio das 2 aspas, vou inserir essa bola verde, que na verdade é um círculo verde. Selecionei, vou fazer o mesmo com esse outro, Windows ponto final, círculo vermelho, pressionei Enter e temos o seguinte resultado. Olha como que fica muito mais evidente aqueles meses que realmente foram acima da meta e abaixo da meta. Tá chamando bastante atenção, né? Você também pode fazer outros tipos de variações que não são tão coloridos assim, como colocar um símbolo do próprio Windows. E aí eu tô falando desse site daqui chamado symbol.cc/pt, que tem um tanto de setas para cima, para baixo, um tanto de ícones que você pode utilizar que são mais minimalistas. Inclusive, eu vou selecionar essas setas simples, e aí você vai ver o tanto de setas que tem, até algumas onduladas. E você pode dar simplesmente Ctrl C, Ctrl V para copiar essas informações. Então, na seta para cima, vou selecionar aqui, Ctrl C, voltar para o Power BI, e agora, na medida, vou expandi-la, vou permanecer com essas informações aqui para você ter como referência, e vou criar mais uma linha, onde, Ctrl C na seta de novo, eu quero que demonstre aqui, e para o outro, que vai ser seta para baixo, vou selecionar e copiar, voltei para o Power BI, e vou substituir essa bolinha vermelha pela seta para baixo. Pressionei Enter e já temos a informação alterada aqui no nosso gráfico. Mais sutil, mas ainda assim ele consegue mostrar de uma forma visual aquilo que está acima e abaixo da meta, representando realmente o que esse gráfico precisa mostrar para o usuário que está analisando. E é isso, esse vídeo foi super simples, mas com detalhes que fazem toda a diferença na hora de você apresentar um projeto profissional para alguém
e se destacar em relação às outras pessoas. E se você já me acompanha há mais tempo aqui no canal, já sabe, deixa seu like, se inscreve no canal, certifique-se que o sininho está habilitado para você sempre receber notificações quando eu postar novos vídeos como esse ou melhores. Inclusive, vou deixar uma versão simplificada desse arquivo com esse gráfico para você fazer download e poder tê-lo como referência aí na sua biblioteca de referências. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima aula.